Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa aqui da TV USP de Bauru que mostra o que acontece aqui no campus, onde funciona a FOB e também o Centrinho. No programa de hoje vamos falar sobre as atividades que estão sendo preparadas para receber os novos alunos aqui da FOB. De 6 a 10 de março, a FOB da USP dá as boas-vindas aos novos alunos de odonto e fonoaudiologia. Trata-se da tradicional Semana de Recepção aos Calouros. A programação é voltada para acolher o universitário e para que ele já conheça um pouco do que vai encontrar nos próximos anos aqui na FOB. São 5 dias de integração, palestras, atividades culturais, visitas monitoradas e também campanhas e ações sociais. Quem vai falar sobre esse tema conosco é o professor Roosevelt Silva Bastos, que é o presidente da Comissão de Recepção de Calouros. Professor, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre a Semana de Recepção de Calouros 2017. Professor, qual que é o grande objetivo dessa semana, dessa programação ampla que vocês preparam? A programação que nós preparamos, ela tem 2 aspectos importantes, né? O primeiro é de fazer com que o aluno não seja recebido de uma forma violenta, de uma forma descabida, né? E o segundo aspecto é fazer com que ele tenha o envolvimento com a comunidade fobiana, né? Com o ambiente universitário e que conheça as oportunidades que ele terá no período acadêmico que está por vir. Muitos alunos que vêm não são de Bauru, acho que a grande maioria não é de Bauru, né? Como que vocês trabalham para inserir esses alunos, para que eles se adaptem aqui na cidade? Nós fazemos orientações sobre o ambiente do campus em relação à cidade, né? Nós colocamos inclusive palestras relacionadas à segurança na cidade e a segurança dentro do próprio campus da USP, né? Isso faz com que a gente tenha uma tranquilidade maior para que o aluno possa desenvolver todo o seu potencial, né? E ele conheça as oportunidades que ele tem de alimentação e até de diversão no ambiente seguro em volta do campus. Professor, a gente é um campus pequeno comparado a outras universidades. Isso tem suas vantagens. Uma delas é que vocês conseguem um contato maior, principalmente com os pais desses alunos. Fala pra gente um pouquinho desse contato que os dirigentes, os professores têm com os pais e qual que é a importância disso. Nós temos uma preocupação de ter esse contato com os pais, porque os alunos entram na universidade com uma idade muito tenra, né? Então eles entram com 17, 18 anos por cruz, vez. Né, como se diz. Muito cruz, Então, os pais naturalmente têm uma preocupação de deixar os seus filhos em outra cidade e às vezes ouvindo alguma informação genérica sobre a vida universitária para um menino tão novo. Então, nós procuramos fazer com que os professores tenham contato com os pais, que a diretoria tenha contato com os pais também, para dirimir as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas, para que as pessoas, às vezes, que têm uma cultura mais simples, né, venham a entender que os seus filhos estão num ambiente bastante favorável, ou razoavelmente protegidos, né, e também informá-los das oportunidades que muitas vezes seus filhos poderão usufruir, né? Então, acho que isso tranquiliza a família, né? E faz com que também os seus filhos que estão começando a vida universitária consigam desenvolver todo o seu potencial acadêmico, né? Que é o nosso desejo. No primeiro dia, inclusive, o apadrinhamento, que se chama assim, né? O que é isso, professor? Como que vocês conduzem esse processo também? Até para que não haver essas questões de violência que às vezes encontram-se por aí em determinados trotes. A USP proibiu o trote já no final da década de 90, né? E a FOB já tinha uma tradição desse apadrinhamento. Isso foi incentivado ainda mais, porque o aluno veterano que já tem algum conhecimento da cidade, já tem algum conhecimento da vida no campus, das oportunidades acadêmicas, das oportunidades na cidade, ele então apadrinha um aluno que está chegando, né? Inclusive com o nome
de um apelido que é um apelido de família, né? Então eles têm, o aluno que está chegando é o filho, o outro é considerado o pai ou a mãe, o avô, etc. Né? E assim esse aluno que está chegando, ele é recolhido de uma forma bastante interessante pelo veterano, né? Que faz com que ele tenha uma amizade já de cara, né? Muitas vezes eles recolhem esses alunos nas repúblicas, quando ele não tem onde ficar no início, né? E dá orientações sobre as disciplinas, né? Empresta material, às vezes empresta um jaleco para que ele comece a sua vida universitária, né? E esse ambiente passa a ser bastante favorável e bastante inverso àquela ideia do trote que nós queremos evitar, né? A gente evita até essa palavra, né? A gente prefere pensar na recepção, né? Então, se o aluno ele chega aqui e aquela brincadeira de molhar o calouro, jogar tinta, etc., nós acompanhamos para que não haja nenhum desrespeito à pessoa humana, né? Nós não permitimos qualquer uso de bebida alcoólica, né? E fazemos com que o ambiente seja favorável para essa recepção, para essa amizade, né? Que fica bastante interessante para que o aluno se desenvolva mesmo, porque ele vai conhecer, ninguém vai dar uma informação errada para ele, ficar andando pelo campus à toa, né? Ao contrário, o aluno veterano nesse momento, ele passa a ajudar o aluno calouro conduzindo até a biblioteca, até como é que se faz para retirar um livro. Nós vamos dar essa orientação, mas se ele tiver alguma dúvida, o colega dele do segundo ano certamente o ajudará. Quase como um guia mesmo dele aqui. Ele vai ter um tutor, vamos dizer assim, né? Um tutor que vive as mesmas necessidades que ele, viveu esse momento de uma certa insegurança, uma certa preocupação de estar deixando a sua cidade natal por vezes, né? Mas também de formar uma nova amizade, não é? De formar os novos colegas, né? Eu acho que isso é bastante interessante, não só nas atividades acadêmicas, mas nas atividades do campus, né? Então eles vão juntos para fazer atividade esportiva, né? Eles vão juntos para fazer uma caminhada. O que é que eles vão realizar, eles acabam se tornando como uma família mesmo, né? E isso faz com que o trote violento de outrora, ele fique na história. Na história. Né? Sim, que tem que ser. Professor, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje falando aqui sobre a semana de recepção dos calouros da FOB. Estamos aqui com o professor Roosevelt Silva Bastos, que é o presidente dessa comissão. Professor, as palestras que vocês organizam são oportunidades para que os alunos entendam aqui o que eles têm a oferecer, a FOB tem a oferecer a eles, né? Essas palestras são muito importantes, né? Porque elas apresentam para os alunos recém-chegados, logo na primeira semana, muitas informações, talvez mais do que todas aquelas que eles possam captar. Mas é muito interessante que eles tenham esse contato já de cara, para que eles saibam que tem oportunidade de iniciação científica, muitas vezes com bolsa. Dificilmente um aluno nosso não tem bolsa de iniciação científica, né, para o seu desenvolvimento acadêmico, porque ele já é um profissional, mesmo durante a graduação, né? Ele já está construindo a sua história. Então é muito importante que ele conheça com qualidade o ambiente da biblioteca, né? Outros programas como o USP Recicla, né? Para que ele possa entender por que é que as atitudes do campus ocorrem da maneira como ele vai observando, né? E as orientações
para as condições de saúde dele, não é? Então nós fazemos isso também, inclusive há palestras com a presença dos pais para isso, né? Para que eles sejam vacinados. Nós somos um campus com 2 cursos de odontologia e de fonoaudiologia que atendem pacientes. É muito importante que os nossos alunos estejam todos vacinados com a maior gama de vacinas possível para que eles não fiquem doentes por algo prevenível, né? Algo evitável. Então, nós damos essas orientações, todas essas palestras são realizadas com professores renomados, né? Professores que têm desenvolvimento científico, acadêmico, em termos de pesquisa, ensino, para que os alunos tenham as melhores informações e, em caso de dúvidas, saibam também a quem buscar as informações necessárias. Professor, ainda nessa gama aí das oportunidades acadêmicas, esse ano tem uma novidade que são os programas de internacionalização. Vocês vão passar isso para os alunos, possibilidades de intercâmbio e tudo mais? A professora Débora, que é presidente da Comissão de Internacionalização na FOB, ela vai utilizar alguns minutos para proferir uma palestra sobre as oportunidades acadêmicas relacionadas à internacionalização. Alguns dos nossos alunos têm realmente exercido atividades acadêmicas em universidades fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, alguns na Europa, em Portugal. Então, nós cremos que essa oportunidade de colocar a professora Débora, que lida diretamente com esses temas, será bastante importante. Fora a questão das oportunidades acadêmicas, eu sempre escuto aqui na FOB que o objetivo é formar um ser humano e não só um profissional. Esse ano vocês estão trabalhando bastante com o tema da inclusão, inclusive com uma palestra do Jairo Marques, que é deficiente, escritor. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a escolha desse tema e esse objetivo. O tema da nossa semana é Vamos Comemorar Juntos, né? E comemorar juntos significa que todos estaremos nesta comemoração sem nenhum tipo de exclusão, né? Então, nós defendemos essa ideia, né, de que todos somos iguais, né? E nós precisamos, então, decidimos colocar o tema da inclusão na semana. Então, estamos trazendo o jornalista Jairo Marques, que tem um histórico importante, escritor, colunista de um jornal de grande circulação, né? E acho que traz consigo uma experiência muito grande para os nossos alunos, porque nós, na verdade, convivemos com a deficiência, né? Não temos que ter dificuldades com ela, né? Mas a pessoa que tem deficiência necessita de uma observação mais detalhada, precisa de um pouco mais de cuidado, né? E nós queremos que o nosso aluno tenha esse sentimento, né? Porque nós, em saúde, nós atendemos não só a deficientes, mas atendemos o bebê, atendemos a gestante, atendemos o idoso, né? Que são pessoas que têm uma condição fisiológica, que quando eu digo condição fisiológica, são pessoas normais, né? Não têm deficiência, mas têm uma condição fisiológica especial. É preciso que o nosso profissional de saúde formado aqui tenha essa consciência humanizada, né? Uma consciência onde ele vai atender o paciente não só do ponto de vista físico e das dores relacionadas ao físico, mas que entenda um pouco das outras relações sociais que esse paciente está vivendo, né? E com isso, acho que a nossa comissão entendeu que se nós trabalharmos um pouco a condição de inclusão de pacientes com necessidades especiais, com deficientes, nós traremos esse conceito já desde muito cedo para que esses alunos desenvolvam também as condições sociais, as condições até psíquicas deles. Professor, fora essas palestras, ainda tem também as ações externas que a universidade faz, os alunos fazem. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essas ações. Nós achamos importante também que os alunos entendam que
nós somos uma universidade pública financiada, portanto, pelo povo do estado de São Paulo, né? Nesse sentido, eles precisam, tanto durante a graduação, durante o período em que estiverem dentro da universidade e mesmo depois como profissionais, entenderem que a formação deles teve um financiamento público, né? Isso faz com que eles tenham uma responsabilidade de pagar por esse financiamento. Nada de graça nessa vida, né? E acho que é importante que eles tenham desde já esse pensamento de entregar para a sociedade aquilo que eles estão recebendo de bom grado, né? A sociedade, na verdade, está investindo e acreditando nesses novos valores, né? Nesse sentido, nós vamos desenvolver atividades no Lar dos Desamparados, né? Que é um lar de idosos, onde nós vamos visitá-los, né? Isso vai trazer um entendimento para esses alunos do que é a velhice com necessidades, né? E da postura deles em relação a isso. E nós vamos lá não só para observar, mas nós vamos procurar colaborar com o Lar dos Desamparados, né? Fazendo com que os nossos alunos promovam atividades de educação em saúde, né? Desde orientações sobre a higienização bucal, de dentes remanescentes, né? Ou a higienização de próteses, né? Mas também as condições em fonoaudiologia de audição, de fala, né? Que serão todos trabalhados lá. Inclusive, teremos a presença da professora Ive, que é a professora do Departamento de Fisiologia, onde ela vai também dar orientações a respeito de pressão sanguínea, de diabetes, essas orientações que são bastante importantes para eles. E o outro aspecto externo é que nós vamos promover a doação de produtos alimentícios para a PAI, né? A PAI é uma instituição que nós todos respeitamos e sabemos da necessidade do apoio que eles têm, né? Então, nós estamos sensíveis a isso, né? E vamos estar solicitando dos alunos e da comunidade fobiana alimentos não perecíveis, especialmente leite em pó, chamate, deixa eu ver se eu lembro de... Aqui são macarrão para sopa, né? Então, são alguns produtos que eles utilizam bastante. Faz falta. E que faz falta e que, se nós conseguirmos entregar alguns alimentos lá, eles então terão condições de fazer a sua gestão financeira de uma forma mais apropriada. Ok, professor. Vamos fazer mais um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo aqui hoje o professor Roosevelt Silva Bastos, que é o presidente da Comissão de Recepção dos Calouros. Professor, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre essa questão da universidade, evitar o trote, até não usar essa palavra, mas quem se sentir prejudicado, quem ele pode recorrer, professor? Quem se sentir prejudicado pode procurar o Disque Trote, né? Nós temos um telefone para isso, né? Nós vamos coibir todo tipo de ação nesse sentido. Já conversamos com os alunos veteranos para que não haja nenhuma situação, mesmo fora do campus, sem a nossa presença, nós condenamos esse tipo de atitude, né? Então, mas dentro da USP nós temos o Disque Trote e tem um e-mail também do Disque Trote, que é disquetrote@usp.br, que qualquer um que se sentir ameaçado ou tiver alguma reclamação a fazer, pode direcionar a sua solicitação para esse e-mail ou para o telefone que é 0800, né? Fora disso, se houver algo tão grave, né? Então os alunos podem até procurar a polícia, né? Mas o histórico que a gente tem
E o que nós temos observado nos últimos anos é de que nada disso tem acontecido, nem uma inserção no Disque-Trote nenhuma, né, nos anos que se passam aqui no campus da FOB. Então, assim nós esperamos. Mas caso haja, né, a possibilidade de existir um problema de qualquer natureza desse tipo, nós temos o Disque-Trote, temos o telefone e temos a polícia. Inclusive, a polícia, polícia militar está convidada, já participou na recepção do ano passado, foi bastante salutar. Esse ano nós reiteramos o convite para que eles falem sobre segurança na cidade de Bauru, segurança no entorno da FOB e a condição de festas em repúblicas, toda essa a condição de uso de bebidas alcoólicas, né, para que eles estejam orientados tanto no momento em que eles estiverem entrando na universidade, quanto depois, durante a vida acadêmica que já passou do início do primeiro ano, do primeiro semestre, né, e que a universidade, na verdade, não é aqui, é um local para que eles se dediquem, estudem, né, e não só se divirtam. Professor, ainda nesse assunto, só para a gente finalizar, qual o conselho que o senhor daria para o aluno que está entrando agora aproveitar ao máximo tudo que a FOB, a USP tem a oferecer aí? Eu acho que nesse momento eu indico fortemente que ele participe de todas as atividades da semana, né? Ele terá ali atividades culturais, atividades sociais, atividades acadêmicas, todas elas têm uma razão para estar colocadas ali. E todas elas têm o intuito de fazer com que o aluno desenvolva todo o seu potencial. Para que ele faça isso, ele precisa de dedicação, né? Eu acho que, como eu sempre digo, aprender bem o caminho da biblioteca, né? Conhecer as indicações dos livros que os professores vão passar, né? Utilizar a língua estrangeira, o inglês hoje em dia ajuda muito, né? Então, atualmente o aluno que não conhece o inglês, não tem mínimo conhecimento de informática, ele está um passo atrás, né? Ele assiste a mesma aula, né? Faz a mesma iniciação científica, mas ele está um passo atrás porque é o mundo que nós vivemos, né? Então ele precisa se dedicar, né? E é preciso que ele entenda que a FOB é uma faculdade reconhecida, nacional e internacionalmente, para os 2 cursos oferecidos de odontologia e de fonoaudiologia. Nós nos orgulhamos disso. Estamos na Universidade de São Paulo, que é uma universidade de ponta, de reconhecimento mundial, mas se o aluno que entrar agora não se dedicar, não estudar, não aproveitar o contato com professores de altíssimo nível que ele terá mais dificuldades para a inserção no mercado de trabalho depois. Então é muito importante que ele se coloque desde já não como um ouvinte na faculdade, mas com uma atitude ativa, como um ator não coadjuvante, como um ator principal, né? Porque assim ele vai ter condições de desenvolver-se bem para si, para sua família e para a sociedade. Ok, professor, queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui conosco. Eu agradeço muito, uma satisfação estar aqui. Obrigado. Obrigado. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.